Rádio Estação Web, 3 anos. A rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Olá, muito boa tarde. Chegamos aqui com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby, aqui na Rádio Estação Web, todas as sextas-feiras, por volta desse horário 13h05, 13h10, que leva ao ouvinte um pouco do esporte que amamos pelo Brasil e pelo mundo, com clareza, simplicidade, interação e informação. Sexta-feira, 8 de novembro de 2013, desde o Anchieta em Porto Alegre para o Brasil e para o mundo, estamos no www.radioestaçãoweb.com.br. Fiquem conosco, Virgílio Neto e Bruno Cardoso. Nos próximos minutos com estes destaques. Estação Rugby Clube. Catarinenses, campeãs do circuito feminino. Copa Amazônia de Rugby em Manaus. Brasil e Portugal, dia 15 de novembro. Conversamos com o Manuel Cabral, português que hoje mora no Brasil, teve e tem uma vida de amplo envolvimento com o esporte. Resultados pelo Brasil, pelo mundo, jogos do fim de semana, o que tem na TV e muito mais. E não se esqueçam, mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Também mandem um e-mail para rugbyclube@globomail.com. Visitem nosso blog rugbyclube.wordpress.com e para mais informações, através dos nossos amigos do Portal do Rugby, o maior portal de notícias do rugby nacional, portaldorugby.com.br. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido nesse momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o país. A gente vai para uma pausa e volta logo em seguida, não saia daí. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo, tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor.
O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. E voltamos com o Estação Rugby Clube nessa sexta-feira, 8 de novembro. Curtam a página do programa no Facebook, facebook.com/rugbyclube, e também a página da Rádio Estação Web no Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem sugestões através do nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou também pelo Facebook, como eu disse aqui antes, facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem elogios, sugestões, críticas, enfim, para o e-mail rugbyclube@globomail.com. E hoje a gente conta aqui, eu e o Rogério, a gente conta aqui com um convidado mais que especial, Bruno Cardoso. Bruno, bem-vindo. Queria que contasse um pouco mais de você e suas atividades com rugby. Opa, Virgília, tudo bem? Bom, eu jogo no Charrua desde o dia 13 de março de 2007. Ah, tem data registrada em cartório. Tem tudo. Do primeiro treino no sábado na ESEF. Conheço o Charrua desde 2004, quando eu fui colega do Bernardo Petró no colégio, na época do Maria Imaculada. E ele sempre me convidava pra jogar, pra treinar, e eu, não, tenho medo. Depois de encontrei um amigo em comum, comecei a conversar com ele. Também tinha outro amigo que jogava no Charrua, o Lucas Moreno. A gente combinou no carnaval. Tá, cara, voltar em março, vamos jogar rugby, então. Desde lá, tô desde 2007 no Charrua. E o que te apaixonou mais no rugby? Foi a camaradagem, o espírito mesmo de amizade dentro de um clube que eu nunca pensei que desde 2007 ia fazer amizade com tanta gente, ia ter uma amizade tão forte com as pessoas. E Bruno, e fora do rugby, fora de campo, você desenvolve uma atividade ou tem desenvolvido atividades que, assim, pro rugby nacional foram pioneiras, né? Explica um pouco aí pra gente. Pois eu faço jornalismo, tô terminando a faculdade de jornalismo, e desde então eu pedi pro Ari, que era o Daniel Blanquito, que eram os caras da comunicação, do site, do Charruas. Cara, desde que eu vou atualizar então o site, peguei a fanpage, comecei a publicar alguma coisa. E esse ano surgiu um problema sobre inscrição. Não era um problema pra gente, era a foto pra inscrição, tem que tirar foto da galera pra botar lá no cadastro. Putz, a gente tem foto. E eu li na mesma semana eu li alguma coisa sobre problema de conhecimento de jogadores, relacionar qual jogador é de cada equipe. Putz, cara, vamos ter uma ideia assim, botar a escalação, a foto dos jogadores no Facebook, chamando, pra estar mais engajada com o pessoal. Foi tua ideia aquele campo lá com as fotos de jogadores em cada posição, né, que circulou no Face dia desses aí. Foi. E meio passei um briefing pro Ari, assim, com uma agência de publicidade, passei lá, Ari, faz isso aí, vê se dá, e rolou, deu certo, tem informações dos jogos, ali o local, o horário, e os jogadores, treinadores e suplentes. E você desenvolveu o Charrua TV também, né? Com o Ari também teve uma edição, só que ficou meio complicado, mão de obra, assim, da gente continuar fazendo esse projeto, mas tem um projeto de uma revista, tem um projeto ainda, talvez continuar os vídeos. Eu vi, acho que era um programa de 12 minutos, né, que vocês fizeram. Não, foram 6 minutos. 6 minutos. Daí era sobre o início da temporada, a gente entrevistou na época o nosso preparador físico, que era o Ricardo Santana, o Orestes. A gente entrevistou o Álvaro e tinha umas imagens do treino, tinha uma locução, pediu para um amigo, pro Luiz Felipe, que é meu colega de jornalismo, fazer a locução do vídeo. Bacana, legal, é uma novidade. Eu lembro que quando circulou esse campo do Charrua no Face com a escalação, as fotos, tudo, falei, caramba, o pessoal profissa lá, parecia aqueles BGs que existem na televisão, que aparece a escalação e tudo mais. Falei, que boa ideia, o pessoal bem profissa. Bom, pessoal, o Bruno vai estar aqui conosco hoje, comentando, palpitando, dando pitaco, e ele tem muita história para contar e é um cara que acompanha muito o rugby aí pelo Brasil e pelo mundo. E o Quiz Subec? Quiz Subec dessa semana é o mesmo da semana passada, viu? A semana passada a gente perguntou, mas ninguém levou o prêmio do Quiz Subec, a camisa oficial do Pasteur, camisa número 8 do capitão do Pasteur, vice-campeão brasileiro e campeão paulista M16 e M18, camisa oficial, viu, gente? Mas ninguém levou o Quiz Subec da semana passada, que perguntou: nasceu no Brasil e jogou um Mundial de 15. De novo, nasceu no Brasil e jogou um Mundial de 15. Sabe, Bruno? Acho que eu tava chegando perto, mas vou ficar quieto pra... talvez eu leve essa camisa do Pasteur aí. Tá certo. Sabe, Rogério?
Também não sei. Também não faz ideia. Então, nasceu no Brasil e já jogou um Mundial de Rugby 15, tá? Valendo uma camisa de jogo oficial do Pasteur, do Capitão, do Júnior, camisa 8. Então, Chris Subeck da semana, ou mesmo da semana passada. Nasceu no Brasil e já jogou um Mundial de 15. Se sabe, manda então para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Não mande pro Twitter nem pro Facebook da rádio, tá? Manda por e-mail rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder leva uma camisa do campeão paulista M16, M18 e vice-campeão nacional, o Pasteur. Na próxima semana a gente divulga o vencedor. Subeck, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E aí, quer pedir uma música para ser tocada aqui no programa? Então peça. Rugby é rádio, rádio é música, rugby mais rádio mais música é Estação Rugby Clube. Peça sua música então para o seguinte e-mail também, rugbyclube@globomail.com. Bruno, todo jogo tem uma trilha sonora, não concorda? Tem. Tem alguma música especial aí que combina bem com o rugby? Eu lembro do Charrua TV lá, vocês colocaram um metal que ficou bem bacana lá de BG. Tem uns metal, a galera curte mais um thrash metal, mais um Metallica, mas acho que La Vela Puerca, que é uma banda do Uruguai também, acho que a galera do Charrua curte bastante, e Bad Boys, que é do filme com Will Smith, também a galera curte bastante, um Near Circle, acho que é o nome da banda. É disso dos anos 90, né? Bem bacana, bem lembrado. Essa música é do caramba. E o Charrua tinha uma banda também. Qual era a banda do Charrua? Era Scrum Machine. O Baiano Ari cantava, tocava baixo. O Pedrinho também, um jogador que tocava guitarra. E a gente tocava anos 80, negócio mais anos 90 também. Scrum Machine. Quem que era a banda? Era o Ari de vocalista, o Baiano. Eu tocava baixo. O Pedro Mariatti tocava guitarra, o Bernardo Petró tocava guitarra também, e um amigo nosso era o baterista. Caramba, Scrum Machine, que nome sensacional pra uma banda da galera de do rugby aí. Pô, e se vocês tiverem também aí Brasil afora uma banda com amigos do rugby, se tiverem uma demo ou alguma música pra tocar, também manda aqui pra gente, rugbyclube@globomail.com. Que história bacana, uma banda chamada Scrum Machine. Estação Rugby Clube. Catarinenses campeãs do Circuito Brasileiro Feminino. E o Desterro de Florianópolis tornou-se campeão do Circuito Brasileiro Feminino, Super Sevens, cuja última etapa foi disputada nesse fim de semana em São Paulo. Na final, vitória das anfitriãs do SPAC por 22-17 sobre o próprio Desterro. Antes dessa etapa, Charrua, Bandeirantes, SPAC vinham com 62 pontos, 4 atrás do Desterro. No entanto, o Bandeirantes foi superado pelo BH na decisão do terceiro e quarto e o Charrua pelo São José na de quinto e sexto. Mesmo com o vice-campeonato da etapa, o título ficou com Santa Catarina. Classificação então da etapa de São Paulo, etapa que foi a última do Super Sevens 2013, um campeonato sensacional. Primeiro, isso é a classificação da etapa, tá? SPAC em primeiro, segundo Desterro, terceiro BH, quarto Bandeirantes, quinto São José e sexto o Charrua. Classificação geral, Desterro campeão, vice SPAC, terceiro Band, quarto Charrua, quinto BH e em sexto lugar o Niterói. Essas 6 equipes que fizeram parte de todas as etapas são as equipes base do Super Sevens 2013. Bruno, o Charrua tinha esperança nessa última etapa, né? Tinha, vinha ali as 4, 5 equipes tudo meio embolado, tudo com 62 pontos na cola do Desterro. E a chave no grupo, o Charrua já estava com outro time bem complicado, que era o Band, e elas venceram, daí o Charrua ficou em segundo no grupo, enfrentou o Desterro nas quartas, daí ficou bem complicado mesmo. Mas o legal é que foi tudo meio parelho até a última etapa, tudo meio equilibrado. Foi emocionante, foi muito equilibrado mesmo. Me estranhou um pouco essa queda do Bandeirantes nas últimas etapas. O BH eu acho que poderia ter feito melhor, eles caíram um pouco nas etapas ali intermediárias, mas fizeram boas campanhas tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo. Mas o Charrua não pegou time na decisão de quinto e sexto. O Charrua enfrentou o São José. O São José tem um timaço feminino, né? Não, o São José, algumas etapas as etapas que o time participou eram uma pedreira ali, sempre incomodando as equipes fixas do Super Sevens. O São José que conta que é Dininha. Dininha é Orconcourt e faz parte da seleção brasileira, e onde ela joga assim com a seleção, ela chama muita atenção porque ela é excelente jogadora. Estação Rugby Clube.
Terceira Copa Amazônia Legal de Rugby Sevens, dias 23 e 24 de novembro, no campus da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, em Manaus. A terceira Copa Amazônia Legal de Rugby Sevens, cujo vencedor será o representante da região norte no BR Sevens 2013, dias 21 e 22 de dezembro. Os torneios aconteceram nas categorias adulta e juvenil, e já são 5 equipes de Manaus confirmadas. O grupo de rugby da Universidade do Amazonas, o GRUA, Guerreiros Corubo, Picanhas, depois eu conto essa história do Picanhas, Gárgulas e Lobos, uma equipe de Parintins, no interior do estado do Amazonas, e outra de Porto Velho, Rondônia. Os roraimenses dos Macuxis, equipes do Pará e do Tocantins, também foram convidadas. O torneio acontece com apoio da Prefeitura Municipal de Manaus. Eu não sei se eu esqueci de falar, mas do Gárgulas de Manaus também tem os Lobos, tá? São 5 equipes manauaras. Bruno, rugby Amazonas está muito longe, mas o rugby lá existe há muito tempo e esse número de equipes que tem em Manaus nasceram de uma. O que acha? Nasceram da equipe pioneira. O que acha disso? É o bichinho do rugby espalhando pelo norte do Brasil, né? Quanto mais eles jogarem, a gente vai ser melhor. Vai aumentar o nível também. História parecida aconteceu aqui em Porto Alegre também, com o Charrua, que foi o pioneiro, e algumas equipes derivaram do Charrua, né? Algumas equipes elas saíram do Charrua e tem uma presença do Charrua, um ex-integrante do Charrua, alguém que jogou um tempo no Charrua e fundou a nova equipe. Eu lembro uma vez, falando do rugby na região norte, uma vez eu conversei com um rapaz do Amapá, lá de Macapá. Ele falava: Virgílio, é muito mais fácil eu ir para Guiana Francesa, que tem uma liga local ali, ainda que distante, que seja longe de Macapá, mas é muito mais fácil eu ir para Guiana Francesa jogar e treinar lá, do que eu pegar um avião ou um barco e ir para Belém e depois tentar me deslocar para alguma cidade que tenha rugby. E ali não é qualquer cidade que tenha rugby por perto. Então ele falava uma situação curiosa, ele lá em Macapá, mais fácil para ele ir para Guiana Francesa, território francês, onde a França, o rugby está bem difundido, é muito difundido na França, é mais fácil para ele jogar lá do que jogar no Brasil. Estação Rugby Clube. Bom, a gente vai para o intervalo agora e não saia daí, na sequência tem muito mais, tem entrevista, tem rugby português, tem o Manuel Cabral, resultados no Brasil e no mundo, jogos na TV, não saia daí. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país.
Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Voltamos com mais Estação Rugby Clube aqui na Rádio Estação Web. Curtam a página do programa no Facebook, facebook.com/rugbyclube, e também a página da rádio no Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem mensagem através do nosso Twitter, @Rádio Estação Web, também pelo próprio Facebook, e mandem sugestões, críticas, elogios, indicações, recomendações para o seguinte e-mail: rugbyclube@globomail.com. E o Quiz Subeck do programa passado perguntou, mas ninguém levou. Nasceu no Brasil e jogou o Mundial de 15. De novo, nasceu no Brasil e já jogou o Mundial de Rugby 15. Na semana passada, lançamos a mesma pergunta e ninguém soube responder. Valendo uma camisa de jogo oficial do Pasteur, do Capitão Júnior Camisa 8. Nasceu no Brasil e já jogou o Mundial 15. Esse é o Quiz Subeck. Se sabe, manda logo a resposta para o seguinte e-mail: rugbyclube@globomail.com. E o primeiro a responder leva a camisa do Pasteur. Na próxima semana divulgaremos, se houver, o vencedor. Se sabe, manda já. Subeck, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E aí, quer pedir uma música para ser tocada aqui no programa? Peça já então. Rugby é rádio, rádio é música, rugby mais rádio mais música, a Estação Rugby Clube. Aqui você teve o Bruno, que falou que tinha a banda Scrum Machine. Peça então sua música para rugbyclube@globomail.com, ou se vocês do rugby aí, Brasil afora, tiverem uma banda com integrantes do rugby e tem uma banda parecida com essa Scrum Machine que o Bruno citou aqui no bloco anterior, mandem uma demo, mandem uma música que vocês toquem aqui pra gente poder tocar durante o programa. Mandem já para rugbyclube@globomail.com. Estação Rugby Clube. E agora sobre o jogo da próxima semana, dia 15, Brasil e Portugal, que jogam às 20 horas, mudança de horário, tá? Agora vai ser às 8 da noite, Brasil contra Portugal na Arena Barueri, região metropolitana de São Paulo, com transmissão dos canais Sport TV. Olha, gente, entrada é franca, tá? Seleção brasileira em intensos treinos e Portugal vindo com uma ampla bagagem internacional. E para conhecer mais sobre o rugby português, conversamos com Manuel Cabral, que hoje vive no Brasil e tem muito para nos passar. Olha, essa conversa foi gravada e pode ser que esteja num som um pouco baixo, então se tiver baixo aí para vocês, queridos ouvintes, aumentem um pouco o som. Vale muito a pena esse papo com o Manuel Cabral, ele que tem muito para passar pra gente sobre rugby. Manuel, conte-nos um pouco sobre você. O rugby foi a minha vida toda, não é? Eu comecei a jogar rugby em 1964, era um garoto com 13 anos, fiz parte das equipas desse escalão etário em Portugal. Até essa altura só os adultos, os maiores é que jogavam, mas a partir precisamente de 64, 65 começaram a existir equipas dos escalões mais novos. Eu comecei num clube que existe, que é um dos grandes clubes hoje, um dos grandes clubes portugueses, que é o Direito, e fiz a minha carreira toda no Direito. Fui jogador, fui treinador, fui tudo um bocadinho, como é hábito no pessoal do rugby. Nós temos essa particularidade, nós que estamos ligados ao rugby, tanto somos presidentes de uma comissão ou de um clube, como somos aguadeiros num jogo, ou fazemos o transporte dos equipamentos, fazemos tudo. Eu fiz tudo um bocado, fui árbitro, fui jogador, fui árbitro, fui treinador, fui dirigente, enfim, fiz tudo um bocadinho. E hoje no Brasil, Manuel, faz alguma coisa ainda pro rugby daqui? E quais são as suas atividades hoje? Bom, eu aqui eu moro na Bahia. O rugby na Bahia, enfim, está muito fraco, tem muito pouca gente ligada. Eu ainda estive ligado em 2010, ainda organizei aqui um torneio, um circuito de Sevens, porque eu fui uma das pessoas que introduziram os Sevens em Portugal.
e fui o presidente da comissão organizadora de um grande torneio que era o Lisboa Sevens durante meia dúzia de anos. Portanto, fiquei sempre com esse bicho do rugby, dos Sevens, e quando estive aqui soube que havia uns jogos de Sevens e uns torneios de Sevens. Eles falaram comigo, eu falei com eles e ainda organizei um circuito de Sevens aqui na Bahia no ano de 2010. Mas depois, por motivos particulares, eu em 2011 estive em Portugal o ano quase todo, acabei por ficar desligado. E também acabo por verificar que neste momento o rugby na Bahia está muito fraquinho. Tem equipas, tem poucos jogadores, enfim. A minha ligação ao rugby é feita através de um site, de um portal que eu tenho na internet, que é o Mão de Mestre. Mão de Mestre fala especialmente do rugby português, mas também fala de outras coisas, fala do rugby internacional, fala do rugby no Brasil. Quanto ao rugby no Brasil, fiz também um site na internet que tem todos os resultados de todas as seleções brasileiras, seja de Sevens, seja de 15, e fiz um outro que tem todos os resultados de todos os campeonatos sul-americanos de maiores. Não, perfeito. E, mano, falou agora, durante a conversa, que você introduziu o Rugby Sevens em Portugal. Quando isso aconteceu e qual foi a reação do público português e do rugby português para o Rugby Sevens? Como que isso se deu? E teve o Lisboa Sevens, eu lembro que eu acompanhava um pouco, eu sabia que havia esse torneio. E como é que você, introdutor do Rugby Sevens em Portugal, vê o rugby na variante de Sevens ser escolhido agora como a modalidade, ingressa aos Jogos Olímpicos na variante de Sevens? O que isso significa para você? Basicamente significa o reconhecimento pelo movimento olímpico do desporto em si, do rugby em si. Eu sou um amante do rugby em geral, tanto gosto de rugby sevens como gosto de rugby 15 e não gosto nada das pessoas que põem o rugby sevens em oposição ao rugby 15. Acho que não tem nada que ser oposto. São duas variantes da mesma modalidade, cada uma tem as suas características próprias, cada uma tem o seu ambiente próprio e todas elas têm lugar. Eu introduzi, eu e não só, era um grupo de 5 pessoas que se juntaram e resolveram avançar com um torneio de que não havia em Portugal. Isto foi em 1986 e o primeiro torneio foi em 87. Nós começámos a trabalhar em 86 e o primeiro torneio foi em 87. E para nosso espanto o torneio foi um grande sucesso. Não só no que diz respeito à adesão das equipas portuguesas, como também de equipas estrangeiras, muitas equipas estrangeiras a quererem ir e a quererem conhecer. Isto sem nós termos feito nada, não é? Nós fizemos uns comunicados e tal, fomos um pouco ousados, também é verdade, porque uma das coisas que fizemos, convocámos uma conferência de imprensa em Londres. Ninguém nos conhecia, ninguém sabia quem nós éramos, e nós pegámos na lista dos jornais e revistas que falavam de rugby em Inglaterra e convidámos os caras todos para uma conferência de imprensa no St. Herman's Hotel em Londres. Lá fomos para a conferência de imprensa, para estar você a ver, não é? 4 portugueses, não, até só fomos 2 portugueses que metem-se a fazer uma conferência de imprensa em Londres. Acontece que a conferência de imprensa foi um sucesso. Nas revistas da especialidade, por exemplo, na Rugby World, na altura havia a Rugby World e havia a Rugby Post. Na Rugby World teve páginas centrais, com a entrevista e a falar do torneio, e a falar, quer dizer, aquilo assumiu uma dimensão que nós nunca pensámos que iria assumir e ainda menos com a velocidade com que isso aconteceu. A verdade é que nós conseguimos logo no primeiro ano ter algumas equipas de referência internacional, com
por exemplo, Cambridge, que tinha na altura uma seleção fabulosa, uma equipa fabulosa. Aliás, pelo menos 2 dos jogadores que estiveram em Lisboa logo no ano inaugural estiveram, um representando Gales e outro representando a Inglaterra no primeiro Mundial de Sevens que se disputou na Escócia. O Andy Harriman pela Inglaterra e o Mark Thomas pelo país de Gales. E tivemos uma outra equipa que foi o Scottish Borders. Sim. Como você sabe com certeza, os Borders é uma região do sul da Escócia que tem muito rugby. Sim. E tem particularmente uma grande tradição nos Sevens. Aliás, os Sevens nasceram nos Borders, no sul da Escócia. Sim. E, portanto, rapidamente conseguimos uma projeção internacional que nós próprios não imaginávamos que seria possível. Tivemos a sorte de ter alguns patrocinadores de referência, muito bons, que nos ajudaram, e o torneio rapidamente chegou... Atenção que estamos a falar no final dos anos 80. Sim. Mas rapidamente chegou ao nível, na altura, havia Hong Kong, havia Middlesex Sevens em Twickenham, e depois havia o Amsterdam e o Lisboa Sevens. Não havia mais nada. Tal, e pronto, e foi assim. Configurava entre os principais do planeta, né, Manuel? Sem qualquer dúvida, sem qualquer dúvida. E, Manuel, vendo tudo isso, a impressão que se tem para quem é de fora, para quem não procura sobre o assunto, né, e vê, puxa, Portugal, um país pequeno, que 10 milhões de habitantes, alcançaram o Mundial de 15 em 2007, fazem parte do grupo de elite do Circuito Mundial de Sevens. Quais, para você, foram os fatores-chave que conduziram Portugal para o status onde está hoje dentro do rugby mundial? Bom, em termos de Sevens, não tenho qualquer dúvida de dizer que o primeiro ponto importante foi a realização do Lisboa Sevens. Os jogadores portugueses adoraram, a adesão das equipas portuguesas era enorme, tanto que nós não conseguíamos que todas tivessem lugar no torneio. Tínhamos que fazer uma pré-eliminatória. Houve anos em que tivemos que fazer pré-eliminatória, e isso despertou um grande interesse nos Sevens, de tal forma que um certo jogador do Cascais chamava-se na altura Tomás Moraes. O Cascais teve uma grande equipa de Sevens, que nasceu ali no Lisboa Sevens, e o Tomás Moraes fazia parte dessa equipa. O Tomás Moraes hoje é o diretor de rugby da Federação Portuguesa de Rugby e foi o responsável da seleção nacional que esteve no Mundial de 2007. Foi o responsável das boas seleções de Sevens que Portugal teve durante esses anos todos até 2012, 10, 11. E depois foi promovido dentro da estrutura da Federação a diretor de rugby. Hoje ele é, na área técnica, o vértice da pirâmide. Exato. Portanto o rugby, o Lisboa Sevens teve uma grande importância nessa questão. Os Sevens eram a única porta, digamos assim, para o contacto realmente internacional dos jogadores portugueses. Porque todos os anos se jogava o Lisboa Sevens em Lisboa, mas a pouco e pouco equipas portuguesas começaram a ir a Madrid, começaram a ir a Roma, começaram, enfim, a movimentar-se também. E nesses torneios de Sevens, hoje menos, mas naquela altura, nos anos 90, no princípio dos anos 2000 e tal, nesses torneios de Sevens estavam presentes todas as figuras, todos os grandes jogadores estavam presentes nesses torneios. Hoje já é mais difícil, não é? Com o profissionalismo ao ponto a que chegou, os jogadores profissionais não têm qualquer hipótese de estar presente nesse tipo de manifestações, até nem têm calendário para isso, não é? Exato. Pronto, depois em Lisboa houve uma geração muito forte que se juntou ali a seguir antes do 2007, uma geração
magnífica de jogadores, que foi dirigida pelo Tomás Moraes, que conseguiu reunir um espírito também muito bom. Teve a colaboração de uma pessoa que hoje é muito conhecida no rugby, na altura não era, foi a sua primeira participação em termos regionais, mas que vocês hoje todos conhecem, que é o Daniel Urcade. Claro, hoje treinador dos Pumas, plantel principal. Exatamente, hoje é só o treinador principal da Argentina. Mas começou em Portugal, ele foi treinador de clube em Portugal. Do direito. Do direito, exatamente. E foi colaborador da Seleção Nacional. Eu não sei exatamente qual a importância dele dentro da seleção, mas posso imaginar, conhecendo-se hoje, a competência que ele tem. Não só isso, não só a competência que ele tem, como tudo o que eu ouço dizer aos jogadores que trabalharam com ele, da sua capacidade, da sua habilidade em dialogar com os jogadores, em tratar dos assuntos. Portanto, ele deixou gratíssimas recordações em Portugal e os portugueses em geral, a malta do rugby, está muito, muito, muito satisfeita de ver que ele chegou onde chegou. Sim, eu conheci o Urcade pessoalmente em um dos treinos lá do direito e realmente ele era muito querido. E me lembro que naquela altura do Mundial de 15, seu Manuel, ele foi o treinador adjunto do Tomás Moraes. Exatamente. Treinador adjunto. E, seu Manuel, de que maneira que existe um grande número de portugueses que vivem ou viveram na França, viveram em França. De que maneira, se, na sua opinião, a presença de portugueses na França contribuiu para o crescimento do rugby, não só em Portugal, mas também dentro da comunidade portuguesa em França, que eu sei que muitos jogadores que fizeram parte das seleções nacionais portuguesas viveram na França, ou nasceram na França. Bom, isso é verdade, mas é um movimento relativamente recente. Eu fui coordenador das seleções portuguesas em 1994. 93, 94. E nessa altura nós começámos a tentar fazer um levantamento de jogadores lusodescendentes em França que pudessem representar Portugal. Alguns deles ainda conseguimos que fosse um ou dois a Portugal, outros não conseguimos. Curiosamente, por exemplo, um que não foi o pai do Morgan Parra. O pai do Morgan Parra, que é lusodescendente. Portanto, o Morgan Parra também é lusodescendente. E nós não tivemos dinheiro para lhe pagar as passagens. Portanto, o rugby em 1990 em Portugal era muito amador e não havia grana. E, portanto, algumas iniciativas que nós tentámos tomar nessa altura, nomeadamente essa de abrir a seleção nacional a jogadores lusodescendentes, conseguimos ainda um ou dois que fossem a Portugal, que foram jogadores que puderam, por este ou aquele motivo, custear as suas próprias despesas, mas nós não tínhamos condições para o fazer. Essas condições só aparecem mais tarde. Na verdade, só aparecem depois do Mundial de 2007, que foi um boom no rugby português, que abriu a sociedade à imagem do rugby. Quer dizer, o rugby até àquela altura era apenas um jogo de arruaceiros que gostavam de jogar em campos enlameados, e a partir daquela altura passou a ser algo diferente, com muita influência da transmissão dos jogos do Mundial em que Portugal participou, em 2007 na França, e particularmente do orgulho com que se via os jogadores portugueses, por exemplo, a cantarem o hino nacional antes das partidas. Isso foi uma coisa que marcou muito, porque não era prática, não é? Nós víamos os jogos da seleção de futebol e os jogadores, enquanto o hino estava a tocar, eles estavam aquecendo, mexendo-se de um lado para o outro, mas não, cantar o hino está quieto, que isso
nem o sabiam, não é? E Samuel, agora mais com relação ao amistoso agora do dia 15, como é que o senhor vê, como é que você vê o rugby brasileiro em comparação com o rugby português nesse momento? Olha, eu tenho pouco para dizer sobre esse aspecto, porque o que eu conheço é só do que eu vejo aqui nos jogos que são transmitidos na internet, que tem streaming na internet, é pouca coisa. Mas, em termos gerais, eu diria que o rugby brasileiro está como o rugby português estava antes do Mundial. Em termos gerais, eu não quero entrar em grande pormenor, em grande detalhe, mas parece-me que falta ao rugby brasileiro um impulso definitivo, que talvez aconteça com os Jogos Olímpicos. E com a base, e o investimento na base, a importância desse impulso, não estaria aí também? Você está-me a fazer perguntas um bocado... Sabe, eu moro no Brasil há 11 anos, sou casado com uma brasileira, tenho filhos brasileiros, mas eu continuo a ser português. E da mesma forma como eu em Portugal não gostava muito quando os caras de fora mandavam bocas, não é? Também acho que os brasileiros não vão gostar muito se eu mandar bocas aqui, pá. Sim. Mas olha, eu vou-lhe falar em termos gerais. Em termos gerais, a minha concepção é muito simples. Eu acho que tem duas vertentes. E uma não pode viver sem a outra. Tem uma que é a vertente da alta competição e tem uma que é a vertente das regiões. O rugby só pode aguentar-se no topo, se eventualmente lá chegar, só pode aguentar-se no topo se tiver uma ampla base de recrutamento. Não tem qualquer outra hipótese. Não escusam de pensar que fazem sistemas em que só funcionam as academias dos jogadores internacionais, porque isso não funciona. É um equívoco, as pessoas estão enganadas em relação a isso. Agora também lhe digo que só o rugby regional não leva as seleções a nenhum sucesso. Sim. Portanto, tem que haver aqui um certo equilíbrio entre uma expansão e uma qualidade nessa expansão, com uma pirâmide, com o vértice de uma pirâmide que tem que ter mais qualidade, mais competição, mais seleções, mais treinadores. Então, portanto, agora, mas uma coisa sem a outra não resulta. Perfeito, perfeito. Então, Manuel, algum jogador brasileiro ou algum imigrante brasileiro em Portugal que jogou e fez um relativo sucesso, que esteja na sua lembrança, ou algum que venha à sua memória agora de imediato, só para os nossos ouvintes terem conhecimento de que já teve alguém brasileiro que foi para Portugal e jogou, e por mais que seja desconhecido da gente aqui, fez algum... Tem, mas tem particularmente nas moças. No feminino. Tem algumas moças, eu sou péssimo de nomes, mas tem uma Iris, penso eu, que está agora outra vez no Brasil. Tem duas moças, pelo menos, que brasileiras, que estiveram em Portugal, representaram a seleção e hoje estão outra vez no Brasil. Portanto, o rugby feminino brasileiro já chegou a Portugal há muitos anos, não chegou agora. Isso nos anos 90, Samuel? Não, nada, agora, nos anos 2000. Anos 2000. Se vê nos jogos internacionais, as terceiras partes não têm qualquer interesse, a maior parte das vezes nem existem, muitas vezes nem existem. Mas no rugby dos clubes continua a existir. Eu ainda há dias estava aqui a ver um comentário de um jogo no sábado em Lisboa, aliás, em Portugal, em que houve para lá, enfim, umas trocas de galhardetes durante o jogo. Mas um dos jogadores fez um comentário em que dizia assim: não, aquilo correu tudo bem, nós no fim fomos muito bem recebidos, a terceira parte foi uma coisa espetacular. E este espírito não se pode perder, na verdade.
Bom, obrigado, Manuel. Boa viagem para São Paulo. Ele que vai comentar o Brasil e Portugal do dia 15 na Rádio Brasil FA, na brasilfa.com.br, radiobrasilfa.com.br, que é uma web rádio. Então vai lá o Manuel Cabral junto com o Vitor Ramalho comentarem essa partida pelo Rádio Web. Manuel Cabral, se vocês quiserem conhecer mais do trabalho dele, visitem os completíssimos sites mãodemestre.com, www.sulamericano.mãodemestre.com, repetindo, www.sulamericano.mãodemestre.com ou brasilrugby.mãodemestre.com. Olha, eu visitei e são sites muito completos. Olha, tem amistoso do Brasil nos anos 30, tem os primeiros jogos da seleção brasileira, onde foi, quem venceu, pontos de diferença. Já conhecia esses sites, Bruno? Conhecia o Mão de Mestre. O que acha do acervo dele? Repleto, né? Muita coisa. Pro cara que quer estudar, acertar algum quiz por aí, dá pra dar uma estudada ali. Pois é, exatamente. E aí, o que acha desse... O que tá esperando do Brasil e Portugal pro dia 15, Bruno? Pro Brasil vai ser uma pedreira. Eu acho que Portugal é uma seleção mais experiente. Enfrenta dia 9 Fiji, em Portugal. Vem pro Brasil, enfrenta a seleção brasileira. E volta pra enfrentar o Canadá dia 23 em Portugal. Eu acho que eles jogam já a Challenge Cup, eles estão com os Lusitanos 15. É uma equipe pedreira, o Brasil vai ser um bom desafio. Mas acha que toda aquela galera que faz parte todos aqueles jogadores do Lusitanos 15 e que jogam amanhã contra a Fiji, no sábado amanhã contra a Fiji, você acha que vem todos esses nomes de peso pro Brasil para atuarem, sendo que viagem, desgaste, não vai prejudicá-los pro jogo do Canadá, não? Talvez eles economizem alguma coisa, mas pela viagem, eu acho que dos dois sets, Fiji e Canadá, acho que são os mais fortes para eles. Sim, até mesmo porque eles têm muito a perder caso percam esses jogos no ranking, né? É verdade. Enfim, olha, é um acervo sensacional, é muito bacana esse acervo do Manuel Cabral. Eu quero agradecê-lo muito pela entrevista, é repleto de informação. O rugby brasileiro tem um passado, se você quiser conhecer melhor esse passado, olha, acesse esses sites. A gente vai para um último intervalo e logo voltamos com resultados, jogos do fim de semana e muito mais. Não saia daí. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube.
Voltamos com o último bloco do Estação Rugby Clube. Curtam a página do programa no Facebook, facebook.com/rugbyclube, e também a página da rádio no Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem mensagens através do nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou também pelo Face. Mandem sugestões, críticas, elogios, indicações, reclamações para rugbyclube@globomeio.com. Quiz Subeck do programa passado perguntou e ninguém levou. Nasceu no Brasil e já jogou um Mundial de 15. Nasceu no Brasil e já jogou um Mundial de 15. Você sabe quem foi esse jogador? Então, se sabe, manda logo a resposta para o seguinte e-mail: rugbyclube@globomeio.com. Valendo uma camisa oficial de jogo do Pasteur, vice-campeão brasileiro, campeão paulista M18 e M16. Olha só, não é qualquer camisa não, é a camisa 8 do capitão Junião Orioli, mais de 20 anos de rugby, seleção juvenil nos anos 90, ele que está nativo aí até hoje. Quiz Subeck nasceu no Brasil e já jogou um Mundial de 15. Subeck, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Peça também a sua música para ser tocada aqui no programa, e se você tiver uma banda aí com membros, integrantes do rugby envolvidos, como o Bruno falou aqui que tinha Scrum Machine, manda sua demo, manda seu piloto aqui para ser tocada a música no Estação Rugby Clube, na Rádio Estação Web. Rugby é rádio, rádio é música, rugby mais rádio mais música é a Estação Rugby Clube. Peça a música então para rugbyclube@globomeio.com e mande a música também para o mesmo e-mail. Estação Rugby Clube. Resultados pelo Brasil e pelo mundo. Amistoso em Curitiba no último sábado. Curitiba venceu por 7-6 o Tucumã Lawn Tennis. E Virgílio, na semana passada também começou o Campeonato Argentino, que é a competição entre províncias da Argentina, que participam Córdoba, Rosário, Tucumã, Buenos Aires, Salta, Cuyo, Alto Vale e Mar del Plata. Entre essas aí, as mais fortes são Rosário, Córdoba, Tucumã e Buenos Aires. Uma grande surpresa foi a derrota, né, do Los Dogos, que é a seleção de Tucumã, por 21-16 contra a Salta. Essa foi a grande surpresa. Buenos Aires ganhou e Tucumã também ganhou. Tucumã, que é a terra natal do Daniel Urcade, que hoje está de treinador principal dos Pumas, que amanhã joga contra a Gales. É verdade. Tá, então, terra dos Gigantes lá. Terra dos Gigantes, um jogaço aí. Não, amanhã não, os Pumas não jogam contra o País de Gales não, tá? Não, quem joga contra o País de Gales é a África do Sul, tá? O Daniel Urcade, que é o treinador que hoje foi há poucos dias nomeado treinador principal dos Pumas em lugar do Tati Phelan. Valeu, Bruno, legal a informação. E Campeonato Gaúcho, terceira divisão, o Antíqua, da cidade de Pelotas, venceu por 31-3 os Desbravadores de Taquara. Osório ganhou de 17-5 do Guasca, que é uma equipe que é de Porto Alegre. Copa do Mundo de Rugby League, a Inglaterra passou pela Irlanda por 42-0. Austrália 34, Fiji 2. Nova Zelândia 48, França 0. Samoa 38, Papua 4. Escócia 30, Itália 30. Estados Unidos 24, País de Gales 16. Bruno, sabe onde fica Papua Nova Guiné? Fica naquelas ilhas ali do Fiji, por perto ali, não? Fica ali em cima da Austrália. Até o Rugby League é muito, muito forte por lá. Giras, Canadá 15, seleção Maori da Nova Zelândia 40. Bélgica 26, Tunísia 10. Inglaterra 20, Austrália 13. Japão 6, Nova Zelândia 54. Copa Europeia de Nações, Croácia 11, Suíça 26. Ucrânia 35, Suécia 11. Lituânia 10, Malta 13. Dinamarca 13, Israel 15. Olha, a gente pode até ver aqui na Copa Europeia de Nações, Malta, Lituânia, mas Malta foi domínio inglês e o rugby é muito forte por lá. O Vinicinho do São José, você chegou a conhecer o Vinicinho? Cheguei a ler uma matéria sobre ele. O Vinicinho do São José passou um tempo em Malta e fez sucesso por lá, viu? Fez muito sucesso ali em Malta, o Vinícius do São José. Vinícius Fiore, irmão do Túlio, tá? Eliminatórias da Copa 2015, Ucrânia 35, Suécia 11. Olha, esse jogo foi válido tanto pela Copa Europeia de Nações quanto pelo apuramento ao Mundial de 2015. Portanto, Ucrânia 35, Suécia 11. Holanda 52, Israel 8. A Alemanha passou pela Ucrânia por 28-16. E a República Tcheca venceu a Suécia por 17-11.
Para mais resultados do fim de semana, acessem www.portaldorugby.com.br e confiram lá os resultados, que tem muito resultado lá do fim de semana. Estação Rugby Clube. Jogos do fim de semana. Olha, esse fim de semana tem amistoso em Vinhedo entre Cougars e Pasteur B, domingo, dia 10, às 10 da manhã no campo da Planalto. E logo mais, hoje tem Copa do Mundo de Rugby League, Nova Zelândia contra Papua. Amanhã tem Inglaterra contra Fiji, Austrália contra Irlanda. Domingão tem Tonga contra Itália e País de Gales contra Ilhas Cook. E pelas eliminatórias do Mundial 2015, amanhã, olha que interessante, amanhã em Berlim, a Alemanha, que é a 27ª do ranking, joga contra a Polônia, que caiu 4 posições e hoje está em 32º lugar no ranking mundial. Um jogo que equivale muito para o ranking mundial. Alemanha contra a Polônia, amanhã é uma curiosidade. Amanhã, 9 de novembro, 24 anos da queda do Muro de Berlim. Então amanhã um jogo em Berlim, não sei se vão celebrar alguma coisa durante esse jogo, mas por muito tempo a Alemanha Oriental, a Berlim dividida, e Polônia, o motivo de toda essa divisão, né? A invasão da Polônia pelas tropas de Hitler em setembro de 39, que deu origem à Segunda Guerra Mundial, que foi, como consequência, dividiram a Alemanha e dividiram a cidade de Berlim, e amanhã a Alemanha joga contra a Polônia em pleno 9 de novembro, 24 anos da queda do Muro de Berlim. Só que lá em Chisinau, na Moldávia, a equipe da casa enfrenta a Suécia pelo apuramento ao Mundial de 2015. A Moldávia está em 30º lugar no ranking mundial e a Suécia em 41º. E as giras, a gente tem muita gira acontecendo pelo mundo neste fim de semana. Amanhã tem Geórgia versus Canadá, em Tbilisi, como é que se pronuncia? Tbilisi. Aí, Tbilisi. Em Twickenham, Inglaterra contra a Argentina. Em Murrayfield, Escócia versus Japão. Em Roma, Itália contra a Austrália. No estádio universitário em Lisboa, Portugal e Fiji, baita jogão. Jogaço esse. Em Santiago do Chile, no Parque Mauída, Chile contra a Espanha. Em Cardiff, País de Gales e África do Sul. Em Dublin, Irlanda contra Samoa. Em Bucareste, Romênia versus Tonga. Na Filadélfia, Estados Unidos e Seleção Maori da Nova Zelândia. E para finalizar aqui, Stade de France, em Saint-Denis, França e All Blacks. Olha, se vocês quiserem saber mais a programação do rugby neste fim de semana, é só acessar o portal do rugby, www.portaldorugby.com.br. Estação Rugby Clube. Jogos do fim de semana pela TV. Olha, amanhã na ESPN+, tem Total Rugby às 5 e às 11h55 da manhã. Na ESPN amanhã, amistoso Escócia versus Japão. E em Edimburgo às 5h30 da tarde. Também na ESPN amanhã, País de Gales contra a África do Sul às 21 horas, esse jogo VT. E no canal francês, o TV5, às 10:05 da tarde, França versus All Blacks, também VT. Domingo na ESPN+, reprise de Escócia e Japão às 3 da manhã. E se você quiser saber mais a programação do rugby na TV neste fim de semana, acessem lá os nossos amigos do Portal do Rugby, portaldorugby.com.br. Estação Rugby Clube. Lembramos mais uma vez que o SPAC está com as inscrições abertas para a 21ª edição do Lions, dia 7 e 8 de dezembro, o maior torneio de rugby sevens do Brasil. Mais informações em www.spacrugby.com.br ou pelo e-mail lions@spacrugby.com.br. Bruno, já foi para um Lions? Ainda não fui, mas o pessoal do Charrua tem boas histórias do Lions. É sensacional, é um fim de semana repleto de rugby, é muito bacana. Se puder ir um ano lá pra ver como é que é, vale muito a pena. Já teve no Valentim, né? Valentim, 3 edições do Valentim, 2 jogando e uma acompanhando a gurizada do Charrua. Veteraníssimo então o Bruno aí nos torneios de rugby. E olha, atenção rugbyers, hein? Fisioterapeutas envolvidos com rugby, enfim. Últimas vagas para o workshop de bandagem terapêutica da Escola Nacional de Esportes. Inscrições até o dia 20 de novembro. Mais informações em www.cursodebandagemterapêutica.com.br. Um curso importantíssimo, viu? A bandagem aí dentro do rugby é importante e cada vez mais necessitam de fisioterapeutas específicos aí para bandagem esportiva, e no rugby é um campo muito vasto e precisa muito para o pessoal poder jogar. Estação Rugby Clube.
Bom, e como a gente falou aqui durante o programa, Portugal joga contra as Ilhas Fiji amanhã no Estádio Universitário de Lisboa. Esse jogo ia ser no Jamor, mas foi transferido para o Estádio Universitário de Lisboa. Atenção a alguns convocados. Muitos deles podem estar escalados para o jogo do dia 15, tá? Contra o Brasil aqui na Arena Barueri. Entre eles, Vasco Uva, que foi capitão no Mundial 2007, Jorge Segurado, Rui do Rei, Gonçalo Foro, o Gonçalo que é presença constante no circuito mundial de Sevens, João Correias, cuja alcunha, né, o apelido é o Pipas, jogou a Copa do Mundo de 2007, Pedro Leal, grande nome português da atualidade, Gonçalo Uva, que é irmão do Vasco Uva e que também esteve no Mundial 2007, e Julian Bardi, que atua no Clermont, no top 14. Portugal joga contra a Fiji, vem ao Brasil, joga no dia 15 e depois volta para Lisboa, porque dia 23 com o Canadá no mesmo estádio universitário tem um importantíssimo compromisso, porque o Portugal é o 22º do ranking mundial e o Canadá é o 14º. Bruno, como a gente já tinha discutido aqui antes, acha que Portugal vem com esses nomes de peso para esse jogo contra o Brasil ou vai querer poupá-los para o jogo contra o Canadá, sendo que vale mais para o ranking mundial deles? Bom, no rugby a gente nunca entra na macia, a gente sempre vai nos mais de 100%. Por exemplo, ali o Rui do Rei, o Vasco Uva, eles estão nos Lusitanos 15, que eles já estão jogando uma outra competição, a Challenge Cup, que é uma segunda competição europeia, mas eles têm os jogos mais competitivos, que é contra a Fiji e contra o Canadá, mas acho que contra o Brasil eles não vão facilitar muita coisa aqui, não. O Lusitanos 15 é uma seleção portuguesa em formato de equipe, né, que disputa esses torneios mais competitivos entre clubes na Europa. Eles jogaram recentemente contra o London Irish, lá em Lisboa, inclusive. Muito bem lembrado aí, Bruno. E bom, e o Manuel Cabral falou do Lisboa Sevens. Eu lembro muito bem que eu assinava uma revista nos anos 90, chamava Mundial. Assinava não, chegava até lá na minha cidade, eu comprava, custava R$8. E era muito bacana, porque dentro dos esportes que ela abordava era o rugby. Claro, a maior parte da revista falava muito do futebol europeu e português, mas também falava-se muito do rugby português. E havia mesmo, o Manuel Cabral falou do Lisboa Sevens, que era um torneio que figurava ali no mundo do rugby entre os principais do planeta, ao lado de Hong Kong, inclusive, tá? Bruno, acha que isso falta pro Brasil? Falta um torneio de Sevens bacana e que chame a atenção, a exemplo do que é, no contexto sul-americano, do que é Punta del Este no Uruguai e Vinha del Mar no Chile? Acha que falta isso? Bom, falta, né, pra trazer jogadores, nem tanto pelos jogos, mas acho pela troca de experiências, pra também ter mais divulgação do rugby, ter tal jogador da França veio pro Brasil, da Nova Zelândia, para ter mais divulgação, para ter o que divulgar, mas acho que também vale muito mais pela troca de experiência entre público, torcida, jogadores, acho que vale mais também por isso. Falta criar uma infraestrutura para isso, né? Não dá para fazer um torneio desse em qualquer estádio aqui, né? Não dá. Tem que ter... Também tem que ter gente, tem que ter um staff, tem que ter uma equipe preparada para organizar. Horários, tabelas, todas aquelas... Turismo, infraestrutura, transporte, campo de treino, tudo, né? Toda a organização de comida, de preparação para receber outra equipe. Não dá para receber um cara que vem lá da Fiji, Nova Zelândia, lá do outro lado do mundo, e os caras, não ter direito a uma comida, receber alguma coisa, uma infraestrutura boa também. Tem que ter uma responsabilidade. Uma vez o Gordon Tietjens disse: se você faz um evento com transporte disponível 24 horas, exclusivo da seleção, hotel, comida disponível 24 horas da seleção e campo de treino, o torneio corre numa maravilha. Se você tem isso, o torneio corre numa maravilha. Tá aí, a Gordon Tietjens falando, realmente, um torneio de ponta tem esses pontos todos. Um torneio de ponta tem esses elementos todos. Então... não pode fazer qualquer coisa também não. E o Lisboa Sevens eu lembro que tinha muito isso e configurava mesmo entre os principais torneios de Sevens do mundo. Estação Rugby Clube. Bom, e a Rugby Expo, que acontece em Twickenham dias 13 e 14, anunciou nessa semana os palestrantes. Alto gabarito, hein, pessoal? Para começar, Bill Belmont, gerente da União de Rugby da Inglaterra, Nick Brown, Relações Públicas da União de Rugby da Nova Zelândia, Nick Fletcher, gerente de marketing da União de Rugby da Inglaterra, Kenton Smith,
Paul Morgan e Wayne Morris, da Aviva Premiership, dentre vários outros. A Aviva Premiership, que é parceira do SESI no projeto Try Rugby em São Paulo. Mais informações em www.rugbyexpo.com. Estação Rugby Clube. E mais um atleta no Brasil com patrocínio individual. Matheus Daniel, o Matias, assinou com a Gilbert. A Gilbert, famosa aí pelas bolas de rugby. O acordo prevê o uso da marca para equipamentos de uso pessoal em treinos e jogos, além dos de passeio. Parabéns, Matias, um dos destaques do rugby nacional. Ele, que é de Jacareí, atuou o Super 10 pelo Desterro e integra o plantel das seleções brasileiras. Parabéns, Mati. Estação Rugby Clube. Bom, e acompanham o programa e que mandaram mensagens para a nossa equipe, o Rambo, Teco, Felipe Aguiar, o pessoal de Natal, Fortaleza, a galera de Manaus, enfim, muita gente ligada no Estação Rugby Clube, que cresce em audiência a cada edição. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança. Curtam a página do programa no Facebook, facebook.com/rugbyclube, e também a página da rádio no Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Para fazermos um programa melhor para você, querido ouvinte, mandem mensagens, críticas, elogios e sugestões através do nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web, ou Facebook da rádio, /rugbyclube. Mandem também para o e-mail rugbyclube@globomail.com. E se o seu clube faz aniversário no mês de novembro, manda um aviso pra gente e fazemos aqui um especial sobre o seu time e seu clube. E um abraço especial para o Alan Joseph, o careca, que se recupera de operação. Rápido retorno, portanto, a este grande atleta do SPAC e da seleção brasileira. Estação Rugby Clube. Frases do rugby que são para a eternidade, e esta é de autor anônimo. Para jogar Rugby League, você precisa de 3 coisas: um bom passe, um bom tackle e uma boa desculpa. Estação Rugby Clube. E para não esquecer, o Quiz Subec. Nasceu no Brasil e já jogou o Mundial 15. De novo, nasceu no Brasil e jogou o Mundial 15. Se sabe, manda logo um e-mail para rugbyclube@globomail.com. Nasceu no Brasil e já jogou um Mundial de 15. O primeiro que responder leva uma camisa do campeão paulista M16, M18 e vice-campeão brasileiro, o Pasteur. É pra lembrar, hein? Participem. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Bom, e com essa frase e com a promoção Subec, a gente se despede de mais esta edição do Estação Rugby Clube. Olha, não se esqueçam, amanhã reprise a partir das 11 da manhã, sempre no www.radioestaçãoweb.com.br. Nova edição na próxima sexta, no mesmo horário. O programa teve os trabalhos de Rogério Barbosa, apresentação de Virgílio Neto e Bruno Cardoso. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Saudações ovaladas, bom fim de semana, muito obrigado e muito rugby pra alma. Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papai.
Paprais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos.